Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Valadão. Eu, além de procurador de Estado, eu faço parte do Comitê Estadual de Proteção de Governança em Privacidade e Proteção de Dados, que é responsável pela elaboração da política de privacidade do Estado. Tenho a honra de ter aqui ao meu lado dois grandes amigos e dois grandes advogados que estão adiante aí de projetos de adequação da realidade que diz respeito a questões de privacidade e proteção de dados pessoais nos seus respectivos órgãos. Eu tenho aqui à minha direita, para quem não conhece, o que é pouco provável, o William Rocha, que é DPO da Juscerja, da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Tenho aqui à minha esquerda a Beatriz Cunha, que hoje está funcionando como DPO, como encarregada de dados lá da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Ausente hoje, justificadamente, por problema de saúde, a nossa querida Sâmia Massari, que é DPO lá no Proderj. Deixo aqui registrado o meu agradecimento por aceitar o convite. Uma pena que você não pôde vir, Sâmia. Mas a gente está aqui torcendo para a sua pronta recuperação, seu pronto restabelecimento. Não posso deixar de registrar também o agradecimento à Estela Aranha, nossa presidente da Comissão de Proteção de Dados, né, da OAB-RJ. Deixar também registrado aqui o apoio, o agradecimento à Andréia, né, que é a secretária da comissão, que ajudou pra caramba, tornou esse evento possível, né? E agradecer também ao presidente da OAB-RJ, o Luciano, e vamos que vamos, né? Começar. Eu vou falar um pouquinho antes de passar a palavra aqui para o William e para a Beatriz. William, você vai me perdoar, vou deixar a Beatriz primeiro, por uma questão de cordialidade, tradição, enfim. Mas antes de passar a palavra para elas, eu vou só dar um meu breve depoimento pessoal, né, da minha história com LGPD em órgão público. Eu, quando estava como procurador-chefe do Centro de Estudos da Procuradoria, e a gente tem uma escola, né, vinculada ao Centro de Estudos, que é a ESAP, eu fiquei sabendo da LGPD, fui fazer um curso para me atualizar, mas achei que era mais uma daquelas leis que a gente ia ler, dar uma olhada, beleza, entrou, entendi, vamos para a próxima, né? E eu lembro que com 3 minutos de aula, 5 minutos de aula, eu já era uma semana inteira, eu fiz um intensivo lá no INSPER, e em 5 minutos de aula eu já estava horrorizado com a quantidade, com a dificuldade que seria operar essa lei, né, com a interdisciplinariedade da lei, como que ela ia me demandar conhecer mais gestão, mais tecnologia. Então, assim, eu lembro que naquela oportunidade de 2019 eu já levei essa questão então ao procurador-geral e falei, olha, essa lei aqui é complicada, a gente vai precisar investir tempo, recurso humano. E o Zap não parava, né, Rodrigo? Exatamente, e assim, acumulando, né? Aí levei para ele na época e ninguém entendia o impacto que essa lei ia ter, né? E eu lembro que acabei acumulando mais essa função de DPO ali da Procuradoria, meio que também sem saber o que eu tinha que fazer, a verdade era essa, né? Você olha, sabe que tem um problema, mas eu, né, comecei a olhar para o lado desesperado em outros órgãos públicos, quem podia me ajudar. Eu lembro que fiz contato com o pessoal do Piauí, Tribunal de Justiça do Piauí, Procuradoria do Rio Grande do Sul já estava começando a olhar essa questão. Então, tipo, você começa a olhar para o lado nos órgãos públicos, quem está fazendo, para saber mais ou menos para onde é que você tem que ir, né? E é aquele negócio, meio que trocar o pneu do carro com ele andando. Você vai aprendendo o que é, né, as questões que estão conexas à proteção de dados e vai meio que fazendo, e vai cambaleando, e vai levantando, e naquele espírito, vamos que vamos. E desde então, a gente está, eu acho que, eu queria até que vocês passassem aqui depois na experiência de vocês, eu acho que mais do que as questões técnicas, que já são complexas, né, no que diz respeito à privacidade e proteção de dados, a gente tem um problema que é muito pior, que é o de cultura, né? É o de sensibilização, é fazer com que os responsáveis pelas tomadas de decisão dentro dos órgãos públicos realmente entendam não apenas a importância, porque a gente está falando em última análise de um direito fundamental, né, de proteção de dados, ainda mais depois do advento da emenda 115, mas o próprio ganho organizacional que a organização vai ter uma vez implementadas essas medidas. E várias questões eu lembro, e eu acho que
A gente pode, né, eu levo esse exemplo para a alta direção e em todos os eventos que eu falo, como que coisas pequenas às vezes podem trazer muito problema. Eu lembro que eu estava no início da Covid, acho que ainda não prescreveu, não sei se eu deveria estar falando isso não, mas vou aqui fazer abrir meu coração aqui. Eu lembro que foi logo no início ali da pandemia, tinha 3 ou 4 semanas, a gente estava na procuradoria e estava ali, né, aquela questão, quem está com Covid? Quem está com Covid, tem os órgãos, não sei o que, cria um grupo num aplicativo e coloca as pessoas, né, bota ali o procurador-geral, o cara que era o responsável pelo RH, o servidor que era responsável pelos estagiários. Eu lembro que numa dessas me passaram, né, num desses grupos, desses aplicativos, passaram lá uma lista, um Excel, com os servidores que estavam com suspeita de Covid. E eu, enfim, nessa que eu recebi pelo aplicativo essa informação, eu tinha que repassar para alguém, repassei para um grupo errado. Sorte que eu consegui apagar a informação, né? Mas, enfim, ou seja, um dado sensível de saúde de pessoas que eventualmente, né, que estavam pelo menos com suspeita de Covid, eu simplesmente na hora ali, fazendo 10 mil coisas, repassei essas informações todas para um grupo que não era para aquela informação ter sido tratada daquela forma. Então, sorte que eu ainda consegui apagar, mas olha só o potencial de dano aos direitos fundamentais que a gente tinha ali, né? Se a gente fosse fazer by the book, primeiro que essa informação não era para estar sendo transmitida por um aplicativo dessa natureza, dessa forma, sem a menor gestão, né, questão de governança. Segundo, foi um incidente de dados pessoais. Eu tinha que ter aberto ali um procedimento informado, de pior que no caso era eu, olha que... então, assim, para que aquilo fosse apurado, eventualmente os interessados, né, tivessem ali, soubessem disso. Então, para a gente ver como que a gente tem esse problema de cultura, né? Tipo, a gente também tinha esse problema ali, tinha que fazer, né? A pandemia pegou todo mundo de surpresa. Então a gente tinha que resolver problemas concretos que estavam ali na nossa vida. Então o aplicativo acabava sendo uma ferramenta útil, mas ela tinha esses riscos associados que não foram mapeados, nada disso passava, tudo à sombra, né, organizacional, como mandam as diretrizes de boa governança. Então, assim, o desafio é imenso. Eu sempre trago esse exemplo, que é um exemplo que me chocou, né? Como que a gente realmente não está preparado e como que o desafio, especificamente nos órgãos públicos de adequação e mais de governança de privacidade, porque não é só uma questão de adequação, né? Você faz uma adequação hoje, mas esse sistema é dinâmico, é vivo, então você precisa ter sempre uma renovação das orientações, das políticas. Isso tem que ser passado na organização, isso tem que ser aculturado na organização. Isso é um sistema vivo, né, de gestão de mudança. E a gente mal tem nos órgãos públicos hoje, infelizmente, o processo de adequação sendo feito, quanto mais uma gestão eficiente de mudança, né? Então eu estou aqui, né, convidei esses 3 baita profissionais para falar um pouco exatamente desses desafios que eles estão tendo nos seus respectivos órgãos. Então, já falei demais, vou passar a palavra aqui para a Bia. Bia, obrigado por estar aqui. Tá? É uma honra ter você aqui. A Defensoria Pública, que é um órgão que tem uma maturidade organizacional admirável, né? E nesse ponto eu não posso cometer a leviandade de não registrar aqui, o trabalho do Rodrigo, né? Do Rodrigo Pacheco, que é um entusiasta de gestão, é um cara que tem a gestão no DNA. E traz um pouco aqui para a gente, então, Bia, já passando a palavra para você, da sua experiência lá, como é que foi, quais são os problemas que você passa, enfim. Bia, a palavra é sua. Obrigada, Rodrigo. Estou computando meu tempo aqui. Primeiro, bom dia a todas e todos, bom dia aos meus colegas de mesa. Queria inicialmente, para não perder o protocolo, agradecer ao Rodrigo pelo convite, à OAB, à Estela Aranha. É um grande prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho em nome da Defensoria Pública. E você, Rodrigo, pode ter certeza que os elogios são totalmente recíprocos ao seu trabalho. Eu preciso consignar aqui, inclusive, que o Rodrigo tem uma participação super importante no nosso processo de adequação.
em todos os eventos, né? O Rodrigo Pacheco, inclusive, faz questão de destacar a importância que você teve naquelas conversas de bastidor ali com ele, para que ele abrisse os olhos para a LGPD na Defensoria, para que ele colocasse esse tema em pauta lá na Defensoria, nomeassem as encarregadas de proteção de dados, que é a função que eu ocupo. Então, queria agradecer também, registrar aqui o agradecimento em nome da Defensoria pela participação que você teve para que essa questão fosse vista como importante dentro da Defensoria. A gente sabe que esse é o primeiro passo, né? Quando a gente fala de cultura de proteção de dados, o primeiro passo é que a cúpula da instituição se preocupe com o assunto e que demonstre importância com o tema. Então, obrigada. E cumprimento também o meu colega William Rocha, que se tornou um grande amigo também em matéria de LGPD. E aí a gente precisa registrar aqui que, principalmente numa matéria tão nova, a importância que as amizades que a gente faz nesse trajeto tem para o próprio desempenho das instituições, para engajar as pessoas nesse processo. E o William foi, sem dúvidas, uma pessoa muito importante para mim nesse processo. Além de ser um grande conhecedor do tema, ainda arranha um pouquinho ali na área de tecnologia, de segurança da informação, e é muito generoso sempre de passar o conhecimento para mim. Então, registro aqui também a importância que o William tem, não só na minha trajetória profissional, mas também no próprio processo de adequação da Defensoria Pública como instituição. Então, dito isso, queria pedir para projetarem os slides aí, se possível, para eu começar a apresentação. Como o Rodrigo adiantou, a minha ideia é falar um pouquinho sobre o processo de adequação na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e a nossa experiência prática com o tema. Então, eu sempre gosto de começar contextualizando um pouco, né, o que é a Defensoria, porque proteção de dados importa ainda mais na Defensoria. Então, tradicionalmente, a gente costuma falar da importância de proteção de dados diante do surgimento desse novo direito, diante do fato de que os dados pessoais hoje em dia têm um valor econômico e também um valor político. Então, hoje fala-se muito que os dados são um novo petróleo, né? Os dados eles são utilizados pelas próprias empresas para direcionar a publicidade, mas mais do que isso, eles também são utilizados para formar o nosso debate público, para dar uma nova visão sobre o que a gente entende por democracia, para direcionar campanhas políticas, para direcionar as informações que chegam até nós, para formar as bolhas de identidade. Então, daí porque proteção de dados importa e porque, de repente, esse direito ficou tão na moda e passou a ser incorporado aqui pelo nosso ordenamento jurídico. Mas, para além disso, né, existem alguns fatores que fazem com que esse assunto seja ainda mais importante nas instituições públicas, como é o caso da Defensoria Pública. Então, eu acho que o primeiro motivo por isso é que a Defensoria Pública trata uma enorme quantidade de dados pessoais, à medida em que atende milhões de pessoas, atende milhares de pessoas diariamente e tem dados pessoais de milhões de pessoas nos seus bancos de dados. E essa instituição é procurada justamente para que defenda o direito dessa população. Então, o primeiro motivo é um motivo simples, mas que fala muito sobre a confiança que é depositada pela sociedade na nossa instituição. Então, os usuários chegam até nós e têm a legítima expectativa de que essa instituição que foi procurada para defender os seus direitos, por outro lado, não vai violar esses direitos, né? Então, se a gente tem uma instituição que se dedica ali à proteção da democracia, a defesa dos direitos humanos e é procurada institucionalmente por aquelas pessoas para justamente ser um instrumento, né, de promoção dos seus direitos, seria extremamente contraditório e seria ainda mais grave que essa mesma instituição, por outro lado, fosse perpetradora de violações aos direitos dessas pessoas. Além disso, a Defensoria Pública, a gente fala que tem um duplo papel em matéria de proteção de dados pessoais. Então, de um lado, a Defensoria Pública precisa fazer o dever de casa e olhar para que ela não seja uma violadora desse direito em relação aos titulares de dados tratados pela instituição. Então, esse basicamente é um trabalho liderado pelo encarregado de proteção de dados, mas também nós temos uma outra função que é justamente demandar de outros atores que não violem esse direito à proteção de dados dos usuários do nosso serviço. Então,
diante desse duplo papel, é fundamental que a instituição ela faça o dever de casa para que justamente ela tenha legitimidade de demandar a terceiros que não violem esse mesmo direito em favor ali dos necessitados. Então, nesse slide, eu coloquei alguns exemplos de atuação da Defensoria Pública na defesa do direito à proteção de dados. Então, nós podemos atuar tanto em sede individual como em sede coletiva. Um exemplo foi a ação civil pública movida pela Defensoria de São Paulo e por diversos outros atores da sociedade civil, impugnando o sistema de reconhecimento facial no metrô de São Paulo. A gente recentemente teve também aqui na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro uma ação civil pública movida contra o Telegram, o Signal, o Google e a Apple, impugnando a ausência de transparência das políticas de privacidade dos aplicativos de mensagem, o fato de que as políticas de privacidade elas não eram em língua portuguesa em sua integralidade, esse era um problema de transparência, mas existem diversas outras hipóteses de atuação. Então, é uma praxe nas delegacias de polícia aqui no estado do Rio de Janeiro terem álbuns de suspeitos, né, de pessoas que não sabem o porquê suas fotos foram parar ali, muitas vezes sequer têm anotações em suas folhas de antecedente criminal, e mesmo que tivessem, né, não há razão, não há sequer base legal para terem suas fotos colocadas em álbum de fotografia, e mais do que isso, sem que haja qualquer governança feita por aquelas delegacias de polícia em relação àquelas fotos que estão ali. Então, a Defensoria também teve êxito, por exemplo, em um mandado de segurança individual movido justamente para que fosse retirada a foto de um suspeito de um álbum de fotografias. Então, diante dessa outra possibilidade de atuação em matéria de proteção de dados pessoais, é fundamental que a Defensoria implemente programas de governança para fazer o dever de casa e para ter esse respaldo ao demandar outros atores que respeitem esse mesmo direito. Além disso, hoje em dia, né, o que a gente percebe é que proteção de dados também implica uma maior confiança da sociedade na instituição. Então, proteção de dados hoje, governança em dados pessoais é um grande valor público para as instituições. Então, isso foi reconhecido, tem sido reconhecido pela OCDE em diversos relatórios que têm sido produzidos. A importância de que essa governança de dados tem para que a sociedade, a população em geral, tenha confiança naquela instituição, para que isso gere um valor público para aquela instituição. Então, eu coloquei aí a foto de um relatório, salvo engano, de 2019, sobre a forma como os setores públicos devem tratar dados pessoais. Nós também temos um elevado grau de confiança da sociedade depositado na Defensoria Pública, conforme essa pesquisa da FGV, né, o estudo sobre o judiciário brasileiro. E nós não queremos que as instituições públicas, que a Defensoria Pública comece a ser alvo dessas manchetes que estão aí no slide. Então, essas manchetes, elas tratam sobre empresas privadas e instituições financeiras, e o que a gente percebe é que, imediatamente, quando uma empresa é alvo de uma notícia de que sofreu um vazamento de dados, sofreu um incidente de segurança, automaticamente as ações dessas empresas caem imediatamente. E muito embora as instituições públicas não tenham ações na bolsa, né, não tenham preocupações imediatamente financeiras ali em caso de eventual vazamento, certo é que a forma como a sociedade encara essas instituições é extremamente importante para o desempenho das suas atividades. Então, faz com que, por exemplo, a gente demande um incremento do nosso orçamento nas assembleias legislativas, faz com que nós sejamos recebidos de forma diferente quando a gente vai despachar, seja alguma política pública, seja com algum gestor público, seja perante o próprio judiciário. Então, a forma como a sociedade nos enxerga tem um papel determinante para a nossa própria credibilidade na sociedade. E proteção de dados tem uma relação bastante significativa com isso. E, por fim, proteção de dados importa ainda mais na Defensoria Pública pelo fato justamente de ser uma instituição pública. Então, diferentemente do que a gente tende a pensar, um dos princípios da LGPD é justamente o princípio da transparência. E se ele já é um princípio que é aplicável a qualquer entidade que trata dados pessoais, ele deve ser atendido com um reforço ainda maior nas instituições públicas, justamente diante dos princípios da publicidade, do próprio sistema republicano
que é instituído pela nossa Constituição de 88. Então, diferentemente do que a gente tende a pensar, proteção de dados não equivale a sigilo. Proteção de dados não significa colocar uma cortina de fumaça sobre a forma como as instituições, as entidades e principalmente as instituições públicas tratam dados pessoais. Então, é fundamental que as instituições, sobretudo as públicas, sejam transparentes com relação à forma como tratam dados pessoais. É fundamental que a sociedade saiba o porquê que uma instituição coleta, como trata, quais são as medidas de proteção adotadas, com quem compartilha, para que então seja atendido aí esse dever de transparência. E aí, como que a Defensoria Pública pode cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados? A Defensoria do Rio de Janeiro, ela é uma instituição extremamente complexa, né? Nós prestamos atendimento nos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Temos diversas portas de entrada, sobretudo após a pandemia. Então, pessoas chegam até nós pelo atendimento presencial, por ligações telefônicas, pelo nosso aplicativo. Além disso, nós temos os dados pessoais de pessoas que integram a instituição, como defensores públicos, servidores, estagiários, residentes, dentre outras pessoas que têm qualquer tipo de relação jurídica com a instituição. Na minha visão, o primeiro passo para que a proteção de dados seja alavancada nas instituições públicas é o comprometimento da cúpula dessa instituição. Então, na minha visão, esse é o primeiro passo de qualquer projeto de adequação, como a gente estava falando, inclusive, na introdução aqui desse seminário. Na minha visão, a grande importância desse comprometimento da cúpula, em primeiro lugar, é liderar e engajar esse processo de adequação. Então, quando a administração superior de uma instituição, a presidência de uma instituição, o CEO de uma empresa, ele demonstra que aquela questão é uma questão importante para a instituição, automaticamente isso tem um impacto indireto na forma como os outros integrantes vão enxergar aquela questão. Então, isso tem um papel primordial para gerar um senso de identidade naquela instituição, de que aquilo é um valor importante para aquela instituição, no caso a Defensoria Pública. Então, o comprometimento da cúpula, ele vai desde, por exemplo, startar ali o processo de adequação, nomeando o encarregado, editando a política de privacidade, mas ele também tem um papel simbólico de gerar um engajamento de todos os colaboradores na medida em que cria esse senso de identidade. Além disso, na Defensoria Pública, o nosso processo de adequação foi startado também pela criação de um comitê gestor de proteção de dados. Então, é um órgão multidisciplinar que tem o papel de administrar a política de proteção de dados dentro da Defensoria Pública. Então, tem a participação da administração superior, da encarregada de proteção de dados, da assessoria jurídica, da Secretaria de Tecnologia da Informação, da Corregedoria, da ouvidoria externa, que é super importante para dar governança a esse projeto, né, para permitir a participação da sociedade, ainda que de forma indireta. Então, esse comitê gestor, ele é um órgão extremamente importante para fins de governança, porque ele se reúne mensalmente, né? Então faz com que aquele tema seja levado à administração superior e aos órgãos correlatos, que são importantes para o desenvolvimento do projeto, de forma periódica e de forma permanente. Então, ele coloca a proteção de dados em pauta de forma permanente na instituição, e ele é um órgão que permite dar governança e dar continuidade a esse projeto. É um momento permanente na instituição em que a encarregada de proteção de dados tem para levar questões que sejam afetas à proteção de dados aos órgãos da administração superior. Então, esse é um outro passo importante da administração superior em qualquer projeto de adequação. E por fim, não por fim no projeto de adequação, né, mas em terceiro lugar eu considero que é muito importante que a instituição nomeie um encarregado de proteção de dados ou uma encarregada de proteção de dados. Essa é uma exigência da lei, né, que todas as entidades que tratam dados pessoais, como regra, devem ter essa pessoa nomeada, e o encarregado ele se destina a ser
nas instituições públicas deve ser um órgão de governança. Então, não vai caber a ele necessariamente a tomada de decisões, mas cabe a ele liderar esse processo de implementação dentro da instituição. É um órgão que deve permanecer em diálogo com todos os outros setores da instituição e deve colocar aquele tema em pauta dentro da instituição. Além disso, eu considero que é primordial também que seja criado e implementado um programa de governança, e aí no slide eu coloquei os principais elementos que eu considero que devem nortear esse programa de governança. Então, tradicionalmente, estou controlando o tempo aqui, tradicionalmente a gente fala, né, que qualquer projeto de adequação em proteção de dados pessoais, ele tem 3 fases. Uma fase de mapeamento, uma segunda fase de adequação e uma terceira fase de monitoramento. Então, para que eu implemente a LGPD em qualquer entidade, o primeiro passo é eu conhecer os processos de tratamento de dados pessoais daquela instituição, é eu mapear todos aqueles processos de tratamento, para que em seguida eu possa promover a adequação, eu possa fazer uma análise de risco e possa diagnosticar os pontos em que eu devo incidir. E, por fim, esse processo de adequação, ele nunca se encerra, na verdade, mas ele deve estar em constante monitoramento para aprimorar aquele projeto, para incorporar novas orientações que estão surgindo, novas normas regulatórias que estão sendo editadas e para resolver ali eventuais problemas que surjam. Então, embora essas 3 etapas sejam etapas constantemente colocadas, né, e são etapas importantes para fins metodológicos, é evidente que, sobretudo em instituições de grande porte, como é o caso da Defensoria Pública e de outras instituições públicas, não necessariamente nós precisamos encerrar o mapeamento para começar o processo de adequação. Então, o mapeamento é importante. Na Defensoria, nós ainda não concluímos o mapeamento e ainda falta muito para concluir, né, diante do volume de dados tratados pela instituição, mas nós já estamos correndo por fora e fazendo a adequação de determinados pontos que a gente já vê desde logo que precisam ser adequados, né? Então, isso é extremamente importante para que as instituições também não pensem que devem se paralisar porque ainda não finalizaram a primeira etapa. Na verdade, a gente tem que correr por fora e já ir adequando o que é possível e o que a gente já vê desde logo como um problema, e também as eventuais normas que são de cunho obrigatório pela LGPD. Em segundo lugar, eu considero fundamental que seja criada essa cultura de proteção de dados, que até o Rodrigo estava falando aqui no início, né? E essa é uma tarefa hercúlea nas instituições públicas, diante da complexidade de uma instituição pública, do número de colaboradores de uma instituição pública, do fato de que as atividades desempenhadas pelos colaboradores, elas se dão em diferentes locais, em diferentes repartições, em diferentes municípios, no caso da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Se a gente for falar de instituições federais, em diferentes estados, né? Então, é fundamental que a gente crie essa cultura, mas é um trabalho bastante difícil. Por que essa cultura é tão importante? Ela já é importante em qualquer entidade que trata dados pessoais, essa é uma expressão constantemente falada, mas eu considero ainda mais importante nas instituições públicas, justamente diante dessa complexidade e do fato de que jamais vai ser possível você exercer um tamanho controle que você consiga saber exatamente o que cada colaborador está fazendo no seu dia a dia. Então, pensem, por exemplo, a Defensoria do Rio de Janeiro tem uma corregedoria bastante forte, que fica situada fisicamente aqui na sede da nossa instituição, aqui na Marechal Câmara. Só que a corregedoria jamais vai ter como saber o que um estagiário que está lá no município de Paraty ou no município de Porciúncula está fazendo ali no dia a dia do seu trabalho, da sua atividade. Então, essa cultura é fundamental para que as pessoas vejam a proteção de dados como algo importante e cumpram ela no cotidiano, no seu dia a dia, sem que seja necessário que haja alguém ali fiscalizando o tempo todo para que aquilo efetivamente saia do papel. Então, a cultura é fundamental para que esse direito tenha efetividade nas próprias instituições públicas, que é o que a gente almeja. E como criar essa cultura, né? Na Defensoria, a gente começou
com a realização de diversas palestras, diversos eventos de capacitação. Nós também tivemos a parceria da instituição Data Privacy, que ofereceu cursos para a gente, e isso foi extremamente importante para capacitar as pessoas dentro da instituição. Mas fazendo uma análise hoje, na minha visão, para além desses eventos, é fundamental que o encarregado ou a encarregada faça reuniões com os colaboradores da instituição e coloque aquele tema em pauta no dia a dia da instituição. Então, muitas vezes, sobretudo quando no dia a dia, né, em que está tudo muito corrido, o volume de intimações aumentou absurdamente, as pautas de audiência estão cada dia maiores diante dos processos represados em razão da pandemia. Muitas vezes o que a gente percebe é que os colaboradores na Defensoria sequer têm tempo para ir lá no YouTube, olhar um evento ou para fazer um curso de longa duração. Então, na minha visão, é fundamental que, paralelamente a esses eventos, o encarregado faça reuniões, agende reuniões com os órgãos da instituição no dia e horário que for melhor para aqueles eventuais destinatários daquela reunião, para falar sobre proteção de dados, para engajar e para dar também, para passar orientações concretas, moldadas de acordo com o perfil daquela instituição sobre o que fazer no dia a dia daquele trabalho para cumprir a LGPD. Então, na minha visão, isso é extremamente efetivo, porque faz com que aquele colaborador esteja presente e dedique ali um tempo do seu ano que seja para ouvir sobre proteção de dados e para tirar as suas dúvidas. No meu trabalho, isso está sendo extremamente importante, porque além de eu capacitar e engajar os colaboradores nesse assunto, também foi um espaço para eu ouvir deles quais são as principais dificuldades no dia a dia para cumprir aquelas eventuais medidas que eu estou propondo. Então, um dos fatores principais da pessoa que exerce a função de encarregado dentro de uma instituição é que ela tenha credibilidade. Então, é fundamental eu ouvir também as pessoas para que eu adapte as minhas eventuais recomendações ao dia a dia daquele órgão e, portanto, eu ganhe credibilidade. Porque se eu passar medidas ou recomendações que sejam impossíveis de ser cumpridas ou que sejam extremamente difíceis, é evidente que o meu trabalho vai estar sendo muito pouco efetivo. Então, essas reuniões de trabalho, para mim, foram extremamente importantes para a gente desenvolver essa cultura, né? E aí eu percebo que hoje em dia as pessoas já falam de proteção de dados no seu dia a dia, já colocam esse assunto em pauta, já falam, eu não posso usar esse aplicativo de mensagem porque tem a LGPD, ou eu preciso pensar em formas de atendimento remoto que respeitem a LGPD, ou me perguntam, se sentem até empoderadas em relação aos seus próprios dados. Olha, um ator aqui do sistema de justiça colocou os meus dados num processo, ele pode fazer isso, ele não pode, será que isso não violou aqui, será que isso não foi desarrazoado, ele tinha o meu contato sob o ponto de vista institucional, por que ele botou os meus dados pessoais ali no processo? Então, essa foi uma experiência super interessante. Além disso, é importante que seja criado um plano de resposta a incidentes de segurança. Então, essa é uma exigência da lei e que é muito importante para dar celeridade ali às respostas que vão ser dadas em caso de eventual incidente de segurança. Então, se tivermos notícia de um vazamento de dados, o que os atores vão fazer? Isso é fundamental que esteja colocado numa resolução ou em outro ato normativo nas instituições públicas, para que as respostas sejam mais céleres e para que ninguém fique se perguntando o que fazer quando esses incidentes ocorrerem. E isso é ainda mais importante diante do fato de que a ANPD editou uma orientação, né, ainda não é um ato normativo propriamente dito, mas está lá no site da ANPD, no sentido de que essas comunicações de incidente de segurança devem ocorrer preferencialmente em até 48 horas. Então, é fundamental que esse plano esteja instituído antes que esses incidentes ocorram, para que haja celeridade, para que, portanto, esse encaminhamento seja possível o mais breve, com a maior brevidade, né? Então, na Defensoria, a gente instituiu esse plano, ele atribui responsabilidades a todos. Então, qualquer estagiário, servidor, residente, defensor que tenha ciência de um incidente de segurança, ainda que de forma indiciária, deve me comunicar
constam lá algumas informações mínimas que devem ter nessa comunicação para que eu possa também fazer a apuração necessária, a necessidade da Secretaria de Tecnologia da Informação prestar as informações que eu solicitar ali para me ajudar na apuração daquele incidente. Então, esse é um terceiro passo que é extremamente importante. Além disso, é preciso que as instituições instituam fluxos de requerimentos de titulares de dados pessoais. Então, a gente sabe que uma das formas que as instituições têm para dar concretude ao direito à autodeterminação informativa e permitir que os titulares de dados pessoais tenham controle sobre os seus dados é justamente respondendo a esses direitos dos titulares. Então, os artigos 18 e 19 da LGPD colocam lá que qualquer pessoa pode pedir de instituições informações sobre se aquela instituição trata dados pessoais a seu respeito, quais são esses dados, pode pedir que esses dados sejam corrigidos, sejam apagados, dentre outros direitos. Então, as instituições precisam estar preparadas para receber esses requerimentos, né? E é evidente que a instituição de um fluxo não é condição para que esse direito seja exercido, o direito já está valendo, os titulares já podem demandar as instituições sobre isso, mas a instituição do fluxo interno é importante para que o encarregado ou a encarregada demandem os setores respectivos internamente sobre informações que precise ali para responder aquele requerimento. Então, por exemplo, se chegar um pedido de titular de dados na Defensoria Pública, eu preciso receber aquele pedido, eu preciso processar aquele pedido, quais são os requisitos que eu considero importantes para considerar que aquele requerimento está instruído devidamente, né? Para quem que eu devo encaminhar, qual é o prazo de resposta que aquele órgão que eu estou pedindo a informação tem para me responder, quais são os setores que tem que prestar aquela informação. Na Defensoria, a gente instituiu a necessidade de contatar a nossa ouvidoria externa, né, diante do contato diário que a ouvidoria tem ali com os usuários do nosso serviço. Então, esse fluxo de requerimentos é importante também para dar celeridade e organização ali quando chegarem esses requerimentos. É importante também que a proteção de dados seja pensada desde a concepção de qualquer projeto que seja instituído na instituição. Então, o que eu falo sempre é que se os processos administrativos chegarem para mim como encarregada só quando já tiver a minuta de um convênio ou de um contrato, eu não estou fazendo, não nada, né? Mas eu estou fazendo muito pouco do que eu deveria estar fazendo, né? Sobretudo porque quando o processo administrativo está nesse estágio, na maioria das vezes já tem um prazo ali, as outras instituições já estão pressionando pela assinatura, e aí a encarregada vai ser mais uma burocrata ali, colocando mais um requisito para a assinatura daquele instrumento. Então, o que eu tenho falado sempre é que qualquer projeto que tenha tratamento de dados pessoais deve contar com o meu apoio como encarregada. A proteção de dados deve ser pensada desde a concepção e não só sob o ponto de vista dos instrumentos que venham a ser assinados, como a minuta de um contrato ou de um termo de cooperação. Então, é fundamental que a pessoa que exerce essa função de encarregado dialogue com os outros setores e engaje os outros setores, até para que eles também tenham essa proatividade de demandar o órgão quando sobrevierem esses projetos. Então, a ideia é que proteção de dados já seja pensada desde o início, quando estiverem sendo planejados os fluxos que vão ser adotados, e não só ali no final para referendar a eventual cláusula que esteja naquele instrumento. E também é fundamental que haja a adequação de contratos, termos, sistemas, atos normativos, resoluções, enfim. Então, essa é uma tarefa bastante complexa também na instituição. Na minha visão, dentre esses itens aí, os contratos e termos de cooperação tem que estar no top 1 do projeto de adequação, porque é muito mais fácil quando você olha um instrumento, você verificar a eventual desconformidade do que se, por exemplo, você ter que fazer uma auditoria num sistema, por exemplo. Então, os nossos instrumentos vão todos para o Diário Oficial, muitas vezes vão para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas do Estado está se dedicando ao tema, fez uma auditoria em todos os órgãos estaduais para avaliar o que está sendo feito em matéria de proteção de dados. Então, para mim, a adequação dos nossos instrumentos tem que estar
tem que ser uma prioridade para qualquer entidade pública que trate dados pessoais. E aí uma dificuldade que a gente percebeu lá é com relação à elaboração de minutas padrão, né? Então, as instituições públicas têm por hábito fazer essas minutas padrão. Só que como você vai falar de uma minuta padrão se, para fins de governança em proteção de dados, você precisa especificar quais são os dados, você precisa indicar a finalidade. Então, isso varia a depender de cada instrumento que estiver sendo feito. Então, é evidente que a gente pode redigir cláusulas que vão ser utilizadas por padrão, mas sempre nós vamos precisar ter alguns espaços em branco para preencher ali e dar concretude a quais são os dados, qual é a finalidade, quais são as medidas de proteção. Então, daí porque na nossa experiência lá na Defensoria do Rio de Janeiro, nós não só fizemos a redação das cláusulas, mas nós colocamos um formulário para ser preenchido pelos órgãos demandantes em qualquer processo administrativo que seja startado ali, que vai dar origem a uma contratação ou a um termo de cooperação. Então, se a Secretaria de TI quer celebrar um contrato com uma empresa que vai desenvolver o nosso sistema verde, a Secretaria de TI precisa preencher esse formulário me informando quais são os dados que vão ser compartilhados, por que vão ser compartilhados, quais as medidas de proteção adotadas, se vai ser possível o compartilhamento com terceiros ou não. Então, tudo isso para atender os ditames da LGPD e também para atender o que está lá no anexo 1 do Guia de Proteção de Dados para o Setor Público da ANPD. Além disso, nós precisamos adequar os nossos sistemas e também quaisquer outros documentos que tenham na instituição. Por isso que o mapeamento é tão importante, porque com o mapeamento a gente resgata atos super antigos, que muitas vezes já eram até para ter sido revogados. Então, daí porque a LGPD, a governança da LGPD traz ganhos em governança para além da proteção de dados pessoais, mas na verdade faz com que as instituições sejam mais organizadas, que seus fluxos estejam todos atualizados nas normativas internas, e precisamos também adequar os nossos sistemas, que é uma tarefa bastante difícil e que precisa contar, logicamente, com o apoio dos órgãos técnicos. Daí a importância de ter um comitê multidisciplinar, daí a importância do encarregado estar sempre em contato com a Secretaria de Tecnologia da Informação ou o órgão responsável em cada instituição. Um outro fator que eu considero importante, para finalizar, é que as instituições públicas se preocupem em não reduzir a transparência. Então, eu já pontuei que proteção de dados não equivale a sigilo, proteção de dados não equivale a reduzir os ganhos que a gente teve em matéria de publicidade na administração pública, sobretudo após a Lei de Acesso à Informação. Então, hoje em dia, já é bastante consolidado na doutrina que a LGPD ela não se contradiz com a Lei de Acesso à Informação, mas as duas estão numa relação de convergência e a todo momento a gente precisa ponderar os interesses que estão envolvidos ali e avaliar o que vai prevalecer naquele caso. Uma preocupação também que eu tenho é que as instituições não fechem os seus dados, tanto é que um dos dispositivos da LGPD é o artigo 25, que fala justamente sobre a necessidade de que as instituições mantenham dados em formato interoperável para que justamente seja possível o monitoramento de políticas públicas. Então, nós, para cumprir a LGPD, não precisamos fechar os nossos dados. Na verdade, os dados são um ativo super importante para aprimoramento dos serviços das políticas públicas que são prestadas. O que nós temos que fazer é proteger esses dados. Então, é evidente que os dados eles devem ser divulgados de forma anonimizada, sem identificar os titulares. E, por fim, é importante destacar também que a LGPD ela permite o compartilhamento e o recebimento de dados entre instituições. Então, a LGPD ela não veio para impedir a descentralização administrativa, ela não veio para fazer com que as próprias instituições tenham que desenvolver os seus sistemas, nem para reduzir os ganhos que a gente teve em matéria de contratações públicas. Então, muitas vezes, o compartilhamento de dados ele vai justamente promover ganhos em matéria de eficiência para a administração pública. O que a LGPD traz é balizas para que isso aconteça, é instrumentos para que isso aconteça, é a necessidade de respeito ao princípio da finalidade, é a necessidade de que se tiver um compartilhamento, isso tem que estar extremamente justificado no eventual instrumento, se for com uma entidade privada, tem que ser comunicado à ANPD. Então, esse é um ponto que
eu sempre considero importante de destacar quando a gente está falando de proteção de dados e administração pública. Então, dito isso, eu queria agradecer mais uma vez o convite da Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa aqui do Rodrigo Valadão, que está ao meu lado, e me colocar à disposição para eventuais dúvidas que surjam e para o debate. Obrigada. Beatriz, obrigado por compartilhar com a gente as dificuldades, os dilemas e, sobretudo, os êxitos, né? A gente fala muito dificuldade, mas a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, como eu disse, é uma referência, sensibilizar com o tema. Segundo, se organizar internamente. E terceiro, já colher, né, frutos, já ter um certo nível de maturidade organizacional no que diz respeito a esse tema. É muito bacana. Bom, sem delongas, eu vou passar agora para o William, para a gente saber um pouco como é que está a situação lá na Juscerja, né, que tem muito dado pessoal sendo tratado lá, não tem não, William? Aqui, Rodrigo, chove a beça, nós estamos realmente, depois da apresentação da Bia, eu fiquei assim impressionado, né? Porque primeiro, agradecer a gentileza, os elogios da Bia, ela é muito gentil, muito generosa também, o Rodrigo também, de ter convidado a gente aqui para estar hoje. Muito orgulho fazer parte da Comissão de Proteção de Dados, que é presidida pela doutora Estela. É uma comissão bem atuante na área de proteção de dados, e o Rodrigo falando aqui sobre a trajetória dele na proteção de dados, eu me lembro que assim que eu entrei na comissão, que eu postei, ele estava fazendo esse curso lá no ISP, e a gente começou a trocar mensagem, pô, isso vai bombar, isso vai ser o dia a dia de todo mundo, e a gente começou a vibrar com o tema. E essa empolgação, isso já foi no final de 2019. E eu, estando na Junta Comercial, estava na Procuradoria Regional da Junta Comercial, minha trajetória fora do ambiente público foi muito dedicada ao direito do consumidor, né? Então, minha aproximação com a Defensoria Pública também foi em função do direito do consumidor, e, de repente, a temática de proteção de dados entrou na Junta Comercial, e a preocupação surgiu, né? Porque a Junta Comercial é um órgão que existe há mais de 200 anos, há 214 anos, e a gente tem registros de aberturas de empresas desde a chegada de Dom João VI ao país. Então a gente tem, desde a abertura dos portos, nós temos dados registrados na Junta Comercial. É um órgão muito assediado para práticas de políticas públicas, para inteligência, para cobrança judicial. Então a gente compartilha dados com várias organizações públicas e privadas. No momento que a pessoa abre uma empresa, ela fornece seus dados pessoais, e isso é imposto. A legislação obriga a coleta de alguns dados mínimos para constar no contrato social. E a gente tem uma média de abertura de empresas de 6 mil empresas abertas mês. Mesmo no período pós-pandêmico, esse número foi crescente e a Junta Comercial bateu recorde de abertura de empresa. E, no mínimo, tem o dado pessoal de uma pessoa, né? Provavelmente ainda tem também do contador e de outros dados. Quando se registra uma sociedade maior, um quantitativo de dados é maior ainda. Se nós imaginarmos, então, que esse volume mensal de abertura de empresa de 6 mil, nós podemos ter dados pessoais de 13 mil pessoas, mais ou menos, é um fluxo muito grande de dados chegando. Então, fazer um mapeamento também é algo muito difícil, muito complexo, porque a gente pode iniciar o gênero, né, das informações que entram na Junta Comercial, e a Junta Comercial, como toda entidade autárquica da administração estadual, ela também está sujeita ao controle também dos órgãos estaduais, e a Junta Comercial tem uma situação sui generis, né? Alguns órgãos da administração estadual têm esse tipo de situação. Eles servem a dois senhores, né? Esse é algo estranho, né, para a administração pública, mas como é que funciona isso? Administrativamente, as juntas comerciais são subordinadas aos governos estaduais, mas tecnicamente ela é subordinada ao governo federal, né? Assim, sou de origem de outro órgão que é similar a isso, né? O peso e medidas também, ele está dentro da estrutura estadual, mas tecnicamente, funcionalmente, é sempre subordinado ao Inmetro. E assim existem outros órgãos na administração que têm esse tipo de atribuição, e a opinião pública acaba não sabendo, né? Então, na hora de seguir uma regulação sobre uma atividade, nós temos que prestar atenção na política estadual e na política federal. Então, simultaneamente. A Junta Comercial, ela foi pioneira em vários aspectos. Hoje é possível abrir uma empresa
apenas com o celular, porque faz o reconhecimento facial por uma tecnologia chamada BioValid, criada pelo SERPRO e experimentada pela Junta Comercial de forma pioneira. A abertura de empresa pelo celular cruza os dados que são obtidos de forma biométrica com o Sistema Nacional de Trânsito. Então, o indivíduo que tem uma carteira de habilitação, ele pode abrir uma empresa e autenticar a documentação feita toda pelo sistema mobile, ou seja, tudo pelo celular, tudo na palma da mão. Isso é inovador, mas automaticamente aterrorizador, porque a gente imagina que cada vez mais os órgãos estão capturando dados biométricos, estão compartilhando dados biométricos. Nessa trajetória de funcionalidade da Junta, e essa atividade bem peculiar, a Junta Comercial criou em 2019 um comitê de proteção de dados, pensando justamente no impacto que teria a Lei de Proteção de Dados na Junta Comercial do Rio de Janeiro. Fomos pioneiros nisso, na preocupação. Mas, como a administração pública, e como foi dito aqui pela Beatriz e pelo próprio Rodrigo, a administração pública tem muitas peculiaridades e é burocrática e às vezes chega ao extremo da burocracia, né? De você ter uma ideia, mas não poder agir porque precisa de várias autorizações. E a Junta Comercial do Rio de Janeiro, então, por ter uma pequena autonomia, conseguiu constituir seu comitê de proteção de dados e privacidade, analisando quais seriam os impactos, né, instantâneos da lei, por exemplo, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Começamos a direcionar algumas políticas internas e algumas preocupações internas também, como descarte de documentos. No caso dos documentos registrais, nós não temos uma tabela de temporalidade, porque, como eu já disse, temos documentos desde a abertura dos portos no Brasil. Então, a gente precisa ter um acervo grande, e existe acervo físico e acervo digital. O acervo físico, como qualquer outro órgão, os tribunais, arquivo público, demanda muito recurso e é extremamente caro, porque a guarda de documentos físicos ela é altamente dispendiosa, né? Porque ela precisa de uma estrutura de proteção física para evitar cupim, mofo, inundação, etc. E a Junta Comercial não tem mais espaço físico para armazenar seus documentos, ela se utiliza de uma terceirização, uma empresa que tem um depósito, que é certificada internacionalmente, que guarda, que atende aos tribunais e diversos outros órgãos, fica num site diferente da Junta. Eu me lembro que a minha época de estagiário de Direito, ao transitar nos corredores da Junta, eu via processos físicos na escada da Junta. Então era muito fácil você desaparecer com o processo. Isso acontecia em várias repartições públicas. Você chega e precisa da informação, o documento desaparece, como é que você reconstitui? E como é que fica a questão de proteção de dados quando você tem uma vulnerabilidade física tão grande? Hoje, a Junta não tem mais processo físico. Ela iniciou também em 2019 um processo de digitalização. Não pôde ser total por causa de uma adaptação dos próprios usuários, contadores, advogados que ainda tinham dificuldade na adaptação, mesmo entrando no processo do Tribunal de Justiça, ainda digitalizando o processo, muitos ainda resistentes ao processo digital. E hoje, como eu disse, você pode abrir uma empresa pelo celular, mas ainda tem gente que tem dificuldade de fazer esse procedimento, de encaminhar todos os atos escaneados e assinatura eletrônica, ainda sente alguma dificuldade. Então, o processo de digitalização ele é lento. Ele ainda tem que transitar de uma maneira híbrida durante um bom tempo. Como eu disse, são mais de 6.000 empresas abertas mês. Então, essa movimentação de entrada, ela não tem o mesmo fluxo de saída, porque as empresas também que encerram a sua atividade, elas não vão dar baixa na empresa, né? Porque assim como existe a informalidade, pessoas que têm a sua atividade econômica e não abrem o seu negócio, tem gente que encerra a sua atividade, mas não comunica aos órgãos oficiais, então aqueles dados ficam ativos. Então, até alguns anos atrás, existiam normas que solicitavam a atualização dessas informações num prazo de 10 anos. Caso contrário, era considerado registro irregular e isso, inclusive, poderia impedir uma empresa de participar de licitação, se ela não atualizasse seus dados na Junta Comercial. Hoje, por causa da Lei da Liberdade Econômica, a Lei do Ambiente de Negócio, nós temos medidas desburocratizantes. Então, não são necessárias algumas medidas para você abrir uma empresa, por exemplo. Também não é necessário você pagar para encerrar uma empresa. Você está com dificuldade econômica, vai lá e encerra a sua empresa. Qual é a consequência disso? Simplesmente formal. Os dados permanecem na Junta, porque a Junta tem um dever institucional, como qualquer órgão de registro, fornecer informação.
Então, essa é a atividade finalística da junta. E quando eu ouvi a Beatriz falar até várias coisas que eu vou falar, mas a Bia já falou, então assim, eu falo com mais tranquilidade agora também. O grande dilema da administração pública, ela citou agora no final, é cumprir o caráter interoperável da operação. A gente ter dados que possam ser, de uma certa maneira, configurados como dados abertos. Qualquer órgão possa fazer a mesma leitura. E o que eu percebo ao longo da minha trajetória antes do direito na área tecnológica, quando você cria um programa, você cria o programa sob encomenda, né, eu preciso de tal informação. Então você configura o armazenamento de dados com tantas casas, obtenção de informação, etc. Você cria um padrão local. Não existe uma padronização universal. Então os órgãos hoje, pela sua infraestrutura atual, que ao longo de toda essa trajetória das organizações que investiram em tecnologia, investiram com recursos próprios configurando o armazenamento dos seus dados. Eles não conseguem compartilhar os dados de maneira interoperável. Então, às vezes, a solicitação de informações, por exemplo, nós atendemos a Procuradoria e a Defensoria, que muitas vezes solicita por ofício a informação, quando ela poderia simplesmente entrar no sistema. Esse é um ponto delicado, mas ela pode entrar no sistema e visualizar. Hoje, nós temos convênio com as duas instituições, tanto a Procuradoria quanto a Defensoria, que o defensor ou o procurador ele pode acessar o sistema e ver uma imagem dos dados. Então, por uma questão de que cumpre a base normativa, esse compartilhamento, ele é previsto também na legislação, porque a Lei de Registro Empresarial, a 8934, ela no artigo 29, ela prevê justamente a publicização da informação do registro. Não teria cabimento você registrar uma empresa se ninguém pudesse saber qual é o conteúdo daquele contrato social. Nós, advogados, inclusive, precisamos disso até para entrar com ação de execução e outras questões, ou pedido de desconsideração da personalidade jurídica. E a informação, então, é pública. E o meu papel de DPO foi primeiro enfrentar isso, né, esse compartilhamento de dados, não só com instituições públicas, mas instituições privadas, como por exemplo Serasa Experian, que é um grande comprador de dados, não compra só da junta comercial, compra de vários órgãos, Detran, Tribunal de Justiça, etc. É uma praxe normal das instituições que desenvolvem dados para a formação de score, de crédito, então elas fazem a atualização disso, então a própria Receita Federal compartilha esses dados, os institutos previdenciários compartilham esses dados, então todos nós, servidores públicos, também temos os nossos dados compartilhados. Isso gera um problema, porque a questão de atualização, a questão de ser importunado com um dado que foi compartilhado, mas não foi dado vazado. E ultimamente eu tenho recebido algumas reclamações de usuários lá na junta que eles abrem uma empresa e não dá 15 minutos, tem os seus dados expostos na internet. Então eles questionam, falam assim, a junta vazou o dado. Não, a junta não vazou o dado. No momento que a junta interage com os outros órgãos que formalizam o registro empresarial, como por exemplo, pelo sistema DBE, nós fornecemos os dados para a Receita Federal. Instantaneamente, na junta comercial você já obtém o teu CNPJ. Antigamente não era assim. Você registrava-se na junta e depois ia na Receita Federal para obter o CNPJ. Hoje é tudo instantâneo. Até o alvará sai instantâneo. Com o ato de abertura da empresa, na junta comercial, você já sai com o alvará fixado para alguns municípios. Nem todos, infelizmente. Com o seu CNPJ. Então você não precisa se movimentar. Já tem os seus dados abertos. Qual é a consequência disso? Esse compartilhamento instantâneo de dados, ao ser entregue à Receita, a Receita publiciza também. E os empresários ficam chocados com seus dados pessoais em diversos sites de empresa aberta, empresa aqui, que não sei o quê, que compram esses dados, acessam esses dados de uma forma instantânea e gera incômodo porque o celular da pessoa está lá, o endereço residencial está ali e os dados são disponibilizados dessa forma. Então a gente tem a LGPD, a Bia citou a Lei de Acesso à Informação, temos outras normas, eu estou citando aqui a 8934, que é a Lei de Registro Empresarial. E essas leis não se anulam, elas só se modulam. E o que a gente percebe, e esse é o ponto que eu enfrento dificuldade no sistema de registro empresarial, eu era uma voz quase única, mas depois quando você é convincente e insistente, né, você consegue convencer bastante gente. E eu consegui convencer boa parte da rede, principalmente o quadro jurídico, da atenção especial ao compartilhamento de dados. A junta comercial ela não está impedida pela Lei de Proteção de Dados de fornecer as informações. Muito pelo contrário, ela tem que continuar cumprindo o seu dever de tornar públicos os dados dos empresários,
das pessoas que integram as sociedades empresariais e fornecer essas informações. Mas, na minha visão, e antes mesmo dos posicionamentos recentes do Supremo Tribunal Federal e posicionamentos anteriores também, que o compartilhamento ele tem limite. O compartilhamento de um órgão público com entidades privadas, na primeira versão da LGPD, ele era proibido. E isso causou estranheza, porque você proibir um órgão público de compartilhar dados com o setor privado, você ia impedir a aplicação de políticas públicas, por exemplo. O terceiro setor não receberia, as empresas não poderiam tomar determinadas ações, por exemplo, você não teria cobrança e diversas situações. E já no governo Bolsonaro foi alterada a lei logo no primeiro momento, até em função de disciplinar a organização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E nesse primeiro momento de alteração, foi permitido o compartilhamento de dados das organizações públicas com as organizações privadas, prevista lá no artigo 26 da LGPD. Só que um fato interessante que muita gente não quer ler ou entender é que também não tem um aval aberto para esse compartilhamento, porque primeiro ele faz um vínculo. O compartilhamento pode existir desde que fundamentado em lei, então deve ter um outro dispositivo que permita a publicidade dessa informação, contrato ou convênio. Então, assim, ao descer a esfera de ato negocial, você permite que as organizações públicas abram os seus cadastros e vendam os dados. É possível isso. Ou cedam gratuitamente. Isso pode ter vários questionamentos, mas assim, é permitido fazer o compartilhamento de dados das organizações públicas com as privadas. Mas o que eu digo que muita gente não quer ler é que o dispositivo ele permite, mas ele determina a observação dos princípios da LGPD, como, por exemplo, a transparência e a finalidade. Vou me ater somente a esses dois princípios. E o Supremo Tribunal Federal consolidou esse entendimento dizendo o seguinte: um órgão, por exemplo, de trânsito que coleta o seu dado para emissão de uma carteira nacional de habilitação ou uma identidade civil, o propósito e a finalidade é fazer uma identificação e coletar aquele dado. E vai para o banco de dados de informações justamente para registrar pontuação, infrações e outras questões. Qual é a finalidade? A finalidade é de identificação e não um dado que envolve um score de crédito. Não é um dado que envolve, por exemplo, um perfil de consumo. Não é um dado que envolve, de repente, algum perfil de eleitor. Não é um dado que envolve, por exemplo, uma questão que seja do interesse de uma empresa de telefonia. Então, as três decisões do Supremo Tribunal Federal. No primeiro foi o caso do compartilhamento de dados das empresas de telefonia com o IBGE. No segundo foi o caso do compartilhamento das informações do Sistema Nacional de Trânsito com o Sistema Brasileiro de Inteligência. E agora foi justamente analisando o decreto que regula a governança de dados na administração pública federal. Fato interessante que, embora tenha sido focalizado no decreto e essa decisão teve uma atuação muito forte de integrantes da nossa Comissão de Proteção de Dados, aqui eu faço a remissão à Lúcia e a Estela também, mas não deixando de caracterizar a importância de todos os integrantes que colaboraram nessas discussões, e a gente traz justamente esse entendimento. O grande problema da administração pública é, primeiro, cumprir um dever, que é manter dados possivelmente abertos, de forma a serem compatíveis no compartilhamento, mas antenado com a determinação do Supremo Tribunal Federal e também da própria lei de observar os princípios de compartilhamento. Então, hoje a Junta Comercial compartilha dados com a Defensoria, compartilha dados com a Procuradoria, citando os dois órgãos aqui presentes, mas para atender a finalidade de cada um deles. A Junta Comercial cumpre o seu dever de colaborar com a administração pública, de compartilhar as informações, mas eu não sei o que vai ser feito com essa informação posterior, a não ser que se mantenha a finalidade que foi desejada. Então, o que eu faço? Enquanto estava na Procuradoria, o que eu faço agora como encarregado? Óbvio que, como a Beatriz falou, a gente não pode também definir tudo por cláusula padrão, né? Mas a gente já pincela algumas cláusulas, e uma das cláusulas que eu pincelei foi a de colaboração na LGPD. Ou seja, eu posso não saber o que você vai fazer com os dados, mas se você fizer alguma coisa errada e eu for responsabilizado, você tem o dever de assumir comigo a responsabilidade de me defender.
Ou seja, eu vou me defender, eu vou responder, mas você assume essa obrigação. Então, essa cláusula foi para o Serasa, vai para todos os convênios, instrumentos, e sem contar outras situações que a gente pode colocar com relação a manter a transparência e a finalidade. Não dá para inserir muitas cláusulas, porque a gente pensa assim, a administração pública, ela, por exemplo, um órgão de inteligência, de segurança, ele necessita de uma informação pontual. E a gente não pode criar obstáculo para isso, porque senão também pode estar descumprindo uma determinação judicial ou enfrentar outros problemas. Então a gente tem que investir em tecnologia para o nosso sistema ser compatível com acesso. E a grande questão era, como é que nós vamos implementar, então, a anonimização dos dados que são considerados sensíveis? Porque, de uma certa forma, algumas pessoas colocam informações no seu registro empresarial que não são necessárias, mas colocam. Por exemplo, se você vai constituir uma sociedade anônima, não precisa dizer quais são os integrantes. Né? Estudamos isso na faculdade, se a sociedade é anônima, por que eu preciso saber quem é o acionista? Mesmo assim, por descuido, algumas pessoas colocam lá a ata de assembleia e os integrantes. E às vezes informações com os endereços pessoais e outras questões. Aí vem logo uma solicitação para anonimizar. Você não pode, então quero retirar esse ato. Não tem como, porque o ato, uma vez inserido no registro empresarial, ele segue uma cadeia, né, de informação que eu não posso suprimir simplesmente. E se tiver alguma supressão, ela interfere na cadeia de informação. É um pouco parecido com o sistema blockchain. E, aliás, trago aqui a referência. A tecnologia, a legislação nem sempre está preparada com a tecnologia. Blockchain não permite o apagamento. Blockchain não permite a mutabilidade. E a LGPD impõe o direito ao esquecimento. Então, a administração pública ela tem que tomar cuidado com algumas ferramentas que adota por modismo até. Vou fazer isso e pronto. No momento que você insere, por exemplo, o blockchain para o registro empresarial cartorial, você não vai permitir o apagamento, por exemplo, de alguém que se sente injustiçado com uma informação ou uma informação que é registrada erradamente. Na junta comercial, a informação errada ou registrada de forma equivocadamente, se permite a correção, uma alteração de ata, mas fica no histórico aquela outra informação. Então, também é outro ponto difícil de ter o direito ao esquecimento em órgãos de registro empresarial. Pontos de dificuldade. Como eu disse aqui na trajetória, nós fizemos o comitê para avaliar o comitê de uma forma bem multidisciplinar, com participação do ouvidor, participação da equipe técnica da junta comercial, eu participando como DPO, o gestor de tecnologia da informação participando também, então cada um dava o seu opinamento. E é importante que os órgãos públicos tenham esses comitês, que não sobrecarreguem somente numa função personalizada do DPO, do encarregado, porque ele também não sabe tudo. Ele precisa do apoio das áreas afins, né, das áreas que cuidam dos procedimentos, das áreas que cuidam dos atendimentos ao usuário também. Pontos que a gente verifica com dificuldade. A nomeação do encarregado. Né? Eu consegui, pela influência, pelo convencimento, alegando a necessidade que tinha que ter e suscitando possíveis conflitos de algumas outras áreas. Mas a gente nota isso, que algumas instituições ainda não nomearam encarregado, porque estão aguardando uma determinação, uma conexão divina para falar assim, vai dar problema se você não fizer isso, né? Você foi notificado. E agora? Eu tenho notado, assim, de uma forma bem tímida, principalmente na administração direta, as nomeações dos encarregados. Como eu disse, a minha nomeação foi inspirada na nomeação do Rodrigo, que está aqui presente. Ele foi o primeiro encarregado da Procuradoria do Estado. E quando saiu a nomeação do encarregado na Procuradoria, eu falei assim, pronto, foi dado o pontapé inicial na administração pública e a junta comercial, por ter um caráter autárquico, também fez a sua nomeação. Não deu muitos meses depois, inspirado inclusive no Rodrigo. Então cada um de nós aqui se inspira um no outro, né? E o que acontece? Mas a gente, às vezes, quando é chamado para falar, a gente encontra, por exemplo, realidades totalmente diferentes na administração pública. E a gente não tem um direcionamento único, embora o Rodrigo já tenha dito, e a Sâmia, que não pôde fazer parte hoje, até de forma justificada, de um esforço de organizar a governança de dados na administração pública. Né, de você direcionar uma política para que os órgãos da administração atuem prontamente e façam tudo isso que a Beatriz falou. Não é fácil você mapear dados, cada órgão tem a sua peculiaridade, complexidade, e aqui admirável justamente o posicionamento da Beatriz, porque a Defensoria é altamente complexa para fazer isso. Assim como a Procuradoria também assim como o Poder Judiciário também e alguns órgãos talvez não tenham tanta complexidade por sua estrutura menor.
né? Menos servidores ou não tem tanta coleta de dados. Eu excepciono aqui a junta comercial porque eu já mencionei, nós temos um sistema, eu ia falar bipolar, mas não é bipolar, na verdade a gente serve a duas sistemáticas, federal e estadual, então nós temos que atentar às regras simultâneas que são emitidas por esses sistemas. Então o DREI, que é o Departamento de Registro Empresarial e Integração, ele é o responsável como se fosse o órgão regulador das juntas comerciais. Cada estado da federação tem uma junta comercial, inclusive o Distrito Federal. E as juntas comerciais têm uma certa autonomia dentro do âmbito até constitucional. Os estados indicam parte do colegiado, eles direcionam as políticas feitas pelas juntas comerciais, mas se tratando do aspecto técnico, é todo direcionado pelo governo federal. Então nós seguimos as instruções normativas do DREI. E o DREI demorou muito a se posicionar. Como eu disse, eu fui um dos pioneiros na temática, defendendo determinados argumentos, etc. E algumas juntas comerciais começaram a depois nomear os encarregados, começaram a trocar informações comigo. E aí, como é que está aí? Está chovendo? Não, não está. Qual a sua dificuldade? É assim como a gente faz, né, Bia? A gente troca informações para saber, você teve alguma dificuldade com isso? Tabela de temporalidade, como é que se aplica, etc. E as juntas comerciais foram pontualmente nomeando seus encarregados e se reunindo também em grupos técnicos até para discutir como faria, até que o DREI se posicionou e emitiu uma instrução para as juntas comerciais informando qual seria a base legal para o tratamento. Isso é importante, porque na administração pública nós temos no mínimo 3 bases legais ou, como alguns doutrinadores resolvem afirmar, hipótese de tratamento, né? Eu fico com base legal porque é mais confortável para mim. Mas assim, então assim, a organização pública e uma das organizações aqui vai agregar uma outra base legal. A Defensoria ter uma outra base legal, a Procuradoria ter uma outra base legal, e execução de atividade do serviço público é inerente a todos nós. Mas cada um de nós vai ter também uma outra base legal que fundamenta a instituição, que é cumprimento da lei e também o cumprimento de contrato. Aí você vai dizer assim, cumprimento de contrato, como assim? Todas as organizações públicas licitam, todas as organizações públicas alugam, todas as organizações públicas trocam dados ou informações num certo aspecto para aplicar ou uma política pública ou a execução de um serviço. Então a gente precisa trocar dados. Então a gente tem que se conscientizar nas organizações públicas de que não é uma única base legal e que a gente não está, na LGPD não nos coloca no poder de império, porque muitas vezes nós estamos ali até numa função fragilizada também, nós não somos sempre controladores, nós recebemos informações também às vezes para colaborar. Então essa visão administrativista também, Rodrigo, que às vezes a gente fica esperando uma orientação, né? O Estado vai orientar como deve ser feito, mas cada um tem a sua realidade local e a gente já enfrenta algumas dificuldades. A Beatriz mencionou aqui, por exemplo, a lei de acesso à informação e o intuito de manter a transparência na administração pública, que já é um dever. A administração pública ela não pode ocultar as informações porque tem um dever, salvo classificação de informação com relação ao sigilo ou a importância de armazenar essas informações por um determinado tempo. E o que eu verifico justamente é essa dificuldade de que algumas instituições estão muito mal informadas com relação à LGPD. Então, prestadores de serviço hoje já bloqueiam acesso à própria organização pública aos dados dos seus empregados porque alega a LGPD. Quando, na verdade, você cumpre a lei de licitações e necessita saber quais foram os empregados que atuaram ali, quais foram as contribuições previdenciárias pagas e outras questões. Então, em princípio, está correndo a LGPD-fobia, ou seja, as pessoas têm medo, então alegam LGPD para deixar de dar informação. E as organizações públicas precisam se impor, precisam cumprir, e eu noto esse dilema que sempre acontece, casa de ferreiro, espeto de pau, né? É fácil da administração pública cobrar, mas não é fácil dela dar o exemplo e mostrar que está cumprindo. E boa parte dos usuários que reclamam hoje de incidente, e o incidente ele não é um simples vazamento, nenhuma das instituições aqui quer ter o seu nome divulgado num hackeamento, num incidente, como algumas organizações já tiveram recentemente. Posso mencionar aqui a Prefeitura do Rio, a Secretaria de Fazenda, Tribunal de Contas do Paraná, Tribunal Regional do Trabalho me esqueci a região, mas isso a Beatriz até mencionou qual seria o contraponto. As organizações públicas não vão perder os seus acionistas, não vão perder os investidores, mas vão perder reputação.
E ao perder reputação, os agentes públicos podem não ser reconduzidos, os agentes públicos também podem ser punidos. Porque agora, com o entendimento do STF, e que eu já propagava esse entendimento, Rodrigo, o agente público que não cumprir a LGPD, ele responde por improbidade administrativa. Então, assim como as empresas já estão aplicando justa causa aos seus colaboradores que dão prejuízo à instituição por descumprimento da LGPD, nas organizações públicas esse vai ser um grande dilema, porque muitos gestores não deram importância à LGPD, não deram prioridade à LGPD, e agora, quando chegar alguma questão que envolve um incidente ou uma propagação negativa da instituição, tanto o Ministério Público quanto os tribunais de contas estão cobrando das organizações públicas quais foram as ações, né? Recentemente, o CNJ ele editou um provimento, 134, que disciplina um prazo de adaptação aos cartórios. Porque os cartórios eles têm uma referência na LGPD de mesmo tratamento das organizações públicas. E o fato interessante é que eu, na minha vida profissional, tenho atuado muito também na implementação dos cartórios, eu tenho me deparado com algumas dúvidas com relação à LGPD. Mas a LGPD não se aplica à nossa atividade. Eu falo assim, como assim? Né? Não, porque a gente não trata dados pessoais. Eu falo assim, mas você tem servidores, né? Você recebe pedido de informação. Você armazena onde? Lembrando aqui, Sérgio Chapelin, o que você faz? Como come esse dado, né? Para onde vai parar esse dado, né? E aí as pessoas começam a se preocupar, falando assim, olha, o CNJ já veio e editou, mas fazendo aquela figura de tolerância, né? Dando 180 dias para adaptação de uma lei que já está em vigor, de uma lei que as organizações públicas já deveriam ter implementado e adequado. Mas é um processo difícil, não é um processo fácil. E quando tem burocracia, piora. Mas os cartórios terão até 20 de fevereiro para se adaptar à LGPD. E as organizações públicas terão algum prazo? O Tribunal de Contas da União editou um acórdão e atraiu justamente o CNJ e o Conselho Nacional do Ministério Público também para que interagisse com a autoridade nacional para que orientasse suas áreas afins. Então, tanto o Ministério Público quanto o Poder Judiciário estão seguindo essa orientação. E isso afasta um pouco da polêmica da autoridade nacional ser do executivo e também a da dificuldade de autuação do poder público, que é um outro tema e que, se você quiser marcar para mais adiante, pode ser também, que é a aplicação das sanções às organizações públicas. Mas como tem a participação do Tribunal de Contas, que ele é transversal na administração pública, né? Ele auxilia o Poder Legislativo, mas ele fiscaliza o Poder Judiciário, fiscaliza o próprio Poder Legislativo, então o Tribunal de Contas da União está cobrando a implementação da LGPD nos outros poderes. E mais ainda da administração pública, porque a casa não pode ser do ferreiro, o espeto não pode ser de pau. Aonde se organiza a estrutura da vigilância da proteção de dados e privacidade, não posso negligenciar com a própria administração pública. Então a administração pública ela tem o dever de dar o exemplo e de mostrar. E é isso que nós estamos tentando fazer. A gente enfrenta a dificuldade, a gente sabe que existem outras prioridades na administração pública, mas a gente não pode se omitir no cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, esse é um ponto de dificuldade, a gente vai continuar enfrentando a dificuldade burocrática. E um ponto que foi mencionado aqui, tanto pelo Rodrigo quanto pela Beatriz, o aculturamento. Né? A administração pública ela precisa ter treinamentos constantes aos seus servidores, então não é porque é um processo de formação contínua, é um processo de informação contínua também, é um processo de formatação contínua. Então, assim, para a gente dar a entender que o processo cultural ele tem que estar desde o ingresso de qualquer usuário numa portaria de uma repartição até o gestor máximo daquela organização entender o que é dado pessoal, qual é o direito que essa pessoa tem. Então, aí sim, todas as instituições estarão consolidadas no cumprimento da LGPD. Não adianta eu exigir do licitante o cumprimento de normas de compliance se eu não cumpro. E esse é o grande desafio para a administração pública. Eu queria agradecer mais uma vez aqui, Rodrigo. William, obrigado por compartilhar. Obrigado por compartilhar com a gente aqui os desafios lá da Junta, o pioneirismo. A gente vê que o desafio é enorme, né? O desafio é enorme, seja pela questão da cultura, seja pela questão do escopo da lei, seja pelo que diz respeito aos limites de recurso mesmo que as organizações têm. Então, para quem está achando que a LGPD é mais uma lei que não vai pegar, não sei o quê, acho que
vai ter um susto, porque não só vai pegar, como eu acho que a complexidade vai ser maior e a demanda. Até porque é um novo padrão internacional de governança, né? Não é só. Claro que existem tensões no mundo inteiro, né? Existem vozes com uma certa dose de razão, que entendem que essas leis de proteção de dados acabam sendo um pouco esquizofrênicas. E assim, eu vou dar um exemplo. Estava com o Vitor, né, um dia desse, que é o DPO lá da Procuradoria, teve um pedido de um titular de dados para um apagamento de dados. E aí, enfim, quem é esse sujeito? Aí a gente, o sujeito está aqui o pedido. Aí ele foi compartilhar comigo por WhatsApp, né, que de vez em quando a gente troca uma ideia. Eu falei, cara, peraí. Aí ele até falou isso, né? Eu não tinha nem me tocado. Ele, não, porque eu estava pensando aqui, eu fui, para eu passar esse dado para você, para a gente poder conversar, não sei o que, eu vou ter que usar, ou seja, o cara está pedindo apagamento do nome do site. Aí para eu atender ou não o cara, eu pego o dado, o que eu vou fazer com esse dado? Eu vou passar por um aplicativo cujo servidor está do outro lado do mundo, ou seja, estou fazendo uma transferência internacional de dados, tipo, o negócio começa a ficar um pouco, né, realmente esquizofrênico. Chega no final, pode chegar um momento que, assim, é incumprível, né? É uma lei que realmente você precisa muitas vezes um nível precisaria ter um sistema interno da Procuradoria com servidor, né, sem nuvem, ou sem nuvem você tem que ter lá todos os requisitos de transferência internacional, que ainda não foi regulado no Brasil. Então, assim, como que você realmente dá cumprimento a essa lei? Chega a ser um pouco kafkaniano. Você realmente levar as últimas consequências acaba sendo complicado, mas está aí, e aí? Não vai aplicar a lei? Vai fingir que não está e dane-se, vai fazer pela metade, ou para resolver um problema você vai criar um outro? Então esses dilemas realmente do dia a dia é que simplesmente não tem resposta, né? Eu acho que o grande barato, e eu acho que isso foi uma das coisas que mais me encantou na proteção de dados, é que é um ramo em construção. Quando a gente pega, por exemplo, né, direito ambiental ou qualquer outro ramo mais recente, mas que não seja um tipo de direito civil, que já tem 2.000 anos de história, ou direito penal, que tem cerca de 200 anos, né? Direito penal, pelo menos, de uma democracia liberal, tem já um pouco mais de história, mas quando você pega alguns ramos de direito ambiental, direito consumidor, são direitos novos, mas que já tem ali uma certa tradição, você já tem uma doutrina, um conhecimento estabelecido. A proteção de dados não, é tudo realmente muito novo. Por mais que na Europa já se fale em proteção de dados desde a década de 70, ou com mais ênfase a partir da Diretiva 95, né, a proteção de dados ainda como ela pode, deve ser e vai ser, ainda é alguma coisa em construção. Então isso é o que me encanta muito nessa disciplina, é a possibilidade de realmente contribuir para essa construção, e ao lado da interdisciplinariedade, né? Porque você não consegue falar em proteção de dados, em direito, sem conhecer sistema, sem conhecer gestão. Então realmente é um baita desafio, que é muito bom saber que tem gente que nem vocês dois levando esse, né, desafio adiante, dando aí a contribuição para o desenvolvimento da disciplina. Vou deixar. Queria saber se algum dos presentes tem alguma pergunta. Gostaria de endereçar alguma pergunta para algum dos palestrantes. Sim, não, dou-lhe uma, duas, por favor. Ele liga o microfone? Como é? Liga o seu microfone aí, por favor. Se apresenta, por favor, e encaminha a sua pergunta. Pronto. Não sei se vai dar certo, mas dá para ouvir, né? Bom dia a todos, parabéns aí ao professor Will, a gente tem sempre acompanhado as palestras, os trabalhos. Cheguei um pouco atrasado, infelizmente, devido ao trânsito, até hoje bem chuvoso, mas o tema é importantíssimo, né? Até fiz algumas anotações possíveis, mas a pergunta é no seguinte sentido, como o colega acabou de citar, o doutor Rodrigo, né? Está tudo em construção e nos cabe, como estudiosos, nos envolver, e também me fascina essa integração com a tecnologia, a gestão de sistemas é fundamental. Mas a discussão que foi posta hoje, decisão do STF recente, enfim, o decreto está sendo direcionado, a própria OAB se posicionou no superpoder, né? E a preocupação do titular é até que ponto, até onde vai esse compartilhamento. O doutor até colocou, a gente compartilha, tem que compartilhar. Só que eu, enquanto titular, é ruim para mim não saber aonde vai parar o dado.
né? E a título do exemplo da telefonia, é horrível, né? Você faz um desligamento de uma internet e daqui a pouco você recebe ligação de várias outras operadoras, porque nitidamente houve aquele compartilhamento, né? Então, exemplo da administração pública, vamos trazer o INSS, né? Vai lá o aposentado dá entrada no requerimento, daqui a pouco ele recebe ligações diversas, né? De Crefisa, outros órgãos conveniados. Até que ponto vai esse convênio? Se de repente, assim, definindo a pergunta então, será que na administração pública ou nos órgãos que os colegas estão conveniados haveria essa preocupação? Tá, eu vou compartilhar, mas eu vou demonstrar isso para o titular, ó, vai ser compartilhado com a Defensoria, com a PGE, enfim, tá aqui. O que eles vão, a finalidade deles eu não conheço, mas eu estou te entregando para onde vai o seu dado, né? E aí, se não for cumprido, né, você vai correr atrás, enfim, vai abrir alguma reclamação. Essa pergunta, porque de fato esse superpoder fragiliza, né, o próprio titular de dados, tá bom? Só ter de repente um comentário sobre isso. Quer começar? As mulheres primeiro? Mas nessa daí eu acho que o cavalheirismo a gente tá pra gente. Vai lá, avança aí. Bia, por favor. Obrigada pela pergunta, achei excelente. Esse é um dos maiores desafios da administração pública e que gera também maior angústia, né? Então, depois, por exemplo, a ANPD também convalidou a possibilidade de compartilhamento do SERPRO. Aquilo gerou uma confusão no debate público. Mas espera aí, pode vender dados pessoais? Agora, com a decisão do STF, o debate público se perguntou, mas espera aí, a LGPD não veio para impedir o compartilhamento? Isso que o senso comum pensa, né? Então, é bastante natural ter esse tipo de angústia. Eu acho que o primeiro passo passa por avaliar qual é a finalidade do compartilhamento. Mais do que avaliar, colocar isso no instrumento contratual que vier a ser celebrado. Então, isso pode parecer pouco, mas é muito importante para fins de governança e de transparência. É evidente que, em sendo realizado um compartilhamento, jamais se terá como saber o que está sendo feito por um dos operadores que tem acesso, um dos operadores, não no sentido da lei, mas um dos servidores que tem acesso ali àquele dado pessoal. Mas isso é extremamente importante para o órgão que está recebendo ter ciência do porquê está recebendo e também para que os titulares saibam, para fins de transparência, qual é a finalidade daquele tratamento. E aí amanhã ou depois, se tiver algum tipo de uso indevido, né, a finalidade estando clara, vai ser mais fácil você diagnosticar que aquele uso foi indevido. Então eu acho que esse é o primeiro passo. Mas também eu achei essa sugestão que o William deu, né, da cláusula de colaboração, uma sugestão ótima, porque também responsabiliza quem está recebendo daquele uso indevido. E isso gera, mais do que responsabilizar, porque a gente não quer que aconteçam eventuais equívocos, gera também um engajamento do órgão que está recebendo de adotar medidas de proteção. Então, por quais servidores que vão passar aquele dado? Será que realmente precisa passar por aquele tanto de servidor? Será que eu posso restringir de alguma medida? A necessidade daqueles servidores que estão ali trabalhando com aquele dado no dia a dia saberem o porquê que aquele dado é compartilhado, né? A necessidade de eventual servidor que pede acesso àquele dado apresentar uma justificativa para isso. Então, por exemplo, esse convênio que o William citou, da Juscerja, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro tem um convênio com a Juscerja que permite que nós acessemos dados dos registros para exercício das nossas funções institucionais. Então, isso não só está lá no instrumento, como quem tem acesso a essa base de dados é só a Coordenação Civil, órgão que eu integrava até muito pouco tempo atrás. Então, só quem tem acesso à base de dados é a coordenadora, a subcoordenadora civil e a servidora que trabalha. Então, a senha do sistema não é dada para qualquer pessoa. Isso, inclusive, consta como uma medida de proteção no instrumento do convênio. Esse já é um passo super importante. Para que, quando a gente divulga o convênio internamente, nós colocamos lá que o uso do convênio é exclusivo para a finalidade institucional. Quando eu falo sobre proteção de dados para as pessoas, eu coloco esse como um dos exemplos. Então, se você quiser ter acesso ao instrumento da Juscerja, você precisa saber que você só vai poder acessar esse instrumento se você tiver uma justificativa institucional.
e quem me solicita para a coordenação civil precisa apresentar a justificativa do porquê que está pedindo acesso àquele ato constitutivo. Então, além disso ser disseminado, de estar no instrumento, da gente ter limitado o número de servidores que tem acesso, né, a pessoa que me pede, ela precisa dizer qual é o número do processo, o porquê que ela está pedindo, ou qual é o nome do assistido que ela eventualmente vai defender, para que aquilo não vire um acesso indiscriminado. Então, aos poucos, com algumas medidas de proteção que parecem simples, né, a gente vai produzindo um impacto muito importante em termos de transparência e governança. E então, se você, pegando carona aqui na sua resposta, então o que vocês estão fazendo lá basicamente é adotando medidas organizacionais de restrição de acesso a dado e também gerando documentação no que diz respeito ao tratamento do dado. Ou seja, não é todo mundo que pode acessar. Quem quer acessar tem que justificar e tem que pedir para a pessoa que tem ali o acesso efetivamente, e tudo isso fica documentado internamente, para que caso haja um tratamento indevido, vocês conseguem identificar e responsabilizar essa pessoa. É isso? Se for, eu acho que é mais ou menos por aí que tem que ser feito mesmo. Exatamente. Por exemplo, até a sua fala agora me lembrou um exemplo, né? Nós recebemos um requerimento uma vez de uma colega, uma defensora pública, que fez o requerimento pelo Gmail, por um e-mail de um provedor externo, que não é um e-mail adicional da defensoria, e gera dois problemas em termos de proteção de dados, né? Se eu responder aquele Gmail, eu estou colocando dados pessoais num provedor externo, e mais do que isso, eu não tenho nem segurança de que ela é ela mesmo, porque afinal não é um e-mail adicional, qualquer pessoa cria um Gmail. Então, a nossa posição lá na coordenação civil foi responder que qualquer requerimento de acesso a dados pessoais deve ser feito pelo e-mail adicional. E tem um posicionamento da corregedoria também nesse sentido. Então, é exatamente isso que você falou, Rodrigo. Eu acho que o que a doutora Beatriz falou até esclarece bastante da sua pergunta, mas eu queria também trazer alguns pontos. Como é comum nós compartilharmos os dados, uma das primeiras medidas que nós adotamos lá foi colocar essa informação no site e colocar essa informação no ato de registro. Qualquer empresário que vai registrar, abrir o seu negócio, ele sabe que ao ingressar com seus dados pessoais, mesmo ele não tem a opção de não dar os dados. Então, assim, ele fornece seus dados para constituir uma empresa, ele está ciente que os dados serão compartilhados. A grande questão também seria o seguinte, nem todos os órgãos adotam essa questão de prudência e de integridade, como a doutora Beatriz falou. Alguns órgãos simplesmente permitem o acesso e entregam a senha aos estagiários, que trocam estagiários e que levam a senha, ou alguns órgãos fazem o uso extrafuncional do acesso. E isso não só implica numa responsabilidade porque tem perda de receita para o órgão, a junta deixa de fornecer certidões que tem a sua atividade remunerada, isso é lícito, mas por outro lado também o órgão não cumpre o seu dever do compromisso firmado. Então quando ele troca as senhas, e muitos órgãos, empresas também cometem esse equívoco, de repente por uma questão de volume de trabalho e tudo, compartilhem as senhas, né? E hoje o risco é altíssimo você compartilhar qualquer coisa, até o seu Wi-Fi. Se você compartilhar, você está abrindo uma janela de responsabilidade para você. Então, emprestar um aparelho celular, você não sabe o que a pessoa fez com o seu aparelho, você, ao periciar o aparelho mais tarde, você, que é o detentor do aparelho, que vai responder. Então, assim, muito cuidado hoje com justamente o fornecimento de senhas, etc. Mas você tocou num ponto aí da Previdência e que tem questionamentos com relação a como é que o aposentado ficava sabendo de que estava aposentado sem ter recebido ainda a informação do órgão previdenciário. Como eu disse, todos os órgãos públicos, eles têm convênios, contratos com várias organizações, e o sistema financeiro assedia muito as organizações previdenciárias, né? Assedia com contratos, com bonificação, remuneração, etc. Várias situações que podem ensejar, de repente, alguma dúvida com relação à moralidade também, mas algumas simplesmente pelo dever de colaboração mesmo. E alguns desses compartilhamentos, existe norma prevendo isso, né, de um organismo central, como por exemplo no âmbito federal, o Ministério da Economia, no âmbito estadual, me parece que agora é a Casa Civil, antes era a Secretaria de Planejamento, que tratava do compartilhamento de dados com instituições financeiras. O compartilhamento de dados para proteção do crédito tem uma fundamentação legal na LGPD também.
Mas esse caso específico de alguém que de repente está recebendo a concessão da aposentadoria e tudo, não entra na configuração da base legal de proteção do crédito, né? Também não entra na configuração de política pública, também não entra na configuração de serviço público, entra no compartilhamento contratual. Aí é o meu questionamento. Se entra na cláusula que permite o compartilhamento, mas ele obriga o atendimento da finalidade e também da transparência, tem o titular o direito de saber com antecedência que os dados deles serão compartilhados. Com qual instituição ou com quais instituições. E aí sim ele poder se manifestar e se opor. Porque se não tem a mesma finalidade, ele pode se manifestar. E isso traria, né, uma certa insegurança jurídica, algumas relações que já estão pactuadas com alguns organismos e que operam crédito consignado, outras questões, mas que o Estado tem que refletir também, porque isso pode ensejar um grande conflito de massa também, ou seja, com algumas ações que vai sobrecarregar não só a Procuradoria para defender o Estado ou a Defensoria a atender os titulares, e no âmbito federal também. E tem uma questão aqui que eu estava pensando, né? Lógico que quando a gente vai compartilhar dados com uma organização que tem uma maturidade em questões relativas à privacidade, como a Defensoria Pública, é lógico que o trabalho de quem compartilha fica mais fácil. Mas os órgãos públicos, por natureza e definição, provavelmente não podem simplesmente não compartilhar, né? A Juscerja é um órgão registral, tipo, a finalidade não é só guardar lá, é exatamente que as pessoas acessem, né? Então, como que os órgãos públicos vão falar, não vou compartilhar com você? Dependendo da situação, é lógico que ainda com a maturidade, desenvolvimento das instituições, enfim, pode ser que em algumas situações a gente, né, o que um órgão público vai fazer? Vou colocar lá no contrato. Olha, tem que limitar o acesso, tem que ter registro, tem que ser documentado, blá, mas como que você vai saber efetivamente que aquela pessoa está cumprindo isso? É lógico que existem, por exemplo, certificações como a ISO 27001, que é ligada à segurança da informação, pode auxiliar a gente no que diz respeito à privacidade, mas ela não é uma norma técnica destinada à privacidade, mas pode ser que com o desenvolvimento, né, do ramo, a gente tenha certificações, então a gente possa eventualmente colocar em documentos contratuais, olha, você tem que apresentar de repente determinada certificação, ou você só pode ter acesso a dados se você tiver determinada certificação. Lógico que, como eu já disse no início, sendo um órgão público, ainda mais um órgão público destinado a fornecer informação, essa limitação às vezes pode ser mais complicada, mas é isso, isso é um desenvolvimento paulatino e que as organizações privadas e públicas vão ter que desenvolver temas, desenvolver maturidade, como esses dados vão ser tratados e, em última análise, compartilhados. Mais alguém? Não? Bom, Bia, quer mandar fazer alguma pergunta para o William? Idiotice, vamos botar o William aqui em maus lençóis. Não, eu queria saber um pouco mais, que é um tema que eu tô achando difícil lá na Defensoria, como é que vocês estão enfrentando, e eu acho que é ainda mais peculiar lá no âmbito da Juscerja, essa questão da transparência e da proteção de dados. Se vocês já se depararam com algum caso, principalmente pelo fato dos documentos serem públicos, né? Então eu queria ouvir um pouquinho mais sobre isso. Eu pensei que vinha coisa pior, Bia, por isso que alivia. Assim, a gente tem enfrentado alguns dilemas, justamente o ponto seria do compartilhamento, mas alguns titulares já estão apresentando reclamações com relação justamente a essa disponibilização do seu dado, porque abriram uma empresa. E a gente informa que isso é normal, isso vai acontecer, porque quem divulga nesse ponto não foi nem a junta, foi a própria Receita Federal. Aí você deve imaginar assim, mas a Receita Federal tem sigilo? Não tem. Ela tem sigilo fiscal, ela não tem sigilo cadastral, né? Então, assim, você pode saber, se alguém tem um CPF, alguma coisa, vai conseguir localizar. E a Receita tem convênio com várias instituições também. Então, a junta, por ser o agente integrador, nós compartilhamos dados com os 92 municípios do Rio de Janeiro, com os órgãos que são estaduais e federais que são envolvidos
no aspecto de licenciamento, autorização de alguma forma, como Corpo de Bombeiro, o INEA e outras organizações que têm peculiaridades na área de registro, como até as agências reguladoras. Então a gente compartilha assim os dados, atendendo a finalidade. E como eu já disse, né, ao responder a pergunta dele, a gente já informa previamente isso. A gente tem enfrentado alguns problemas com pedidos fundamentados na lei, porque a lei não era para ser, mas sempre foi um problema para a administração pública, porque assim, quando eu digo sempre foi um problema para a administração pública, me entendam da melhor forma. É porque ela enfrenta a resistência dos servidores públicos, bastante, né? E enfrenta a resistência dos gestores públicos, mas por outro lado também o usuário ele acha que ele tem um poder absoluto. E ele pode pedir qualquer coisa. E eu, mesmo não estando ainda no papel de DPO, eu me vi obrigado também a recusar alguns pedidos, porque era um pedido totalmente aleatório de acesso à informação e que às vezes pedia configuração de relatórios. E isso a lei permite a recusa, quando você vai despender um certo tempo para organizar o acesso à informação. Então, assim, tenho visto não só que usuários interpretam erroneamente a lei, achando que tem um poder absoluto, como também eles podem invocar a LGPD também para recusar que a informação dele tramite ou que seja compartilhada. Então, assim, até que tenha não só um aculturamento interno, dos servidores também esclarecerem de uma forma clara e inequívoca o que acontece com o dado registral, ele é público, então ele é do acesso de todos. Agora, o acesso de todos é assim, também não entenda que o direito constitucional garante a gratuidade do acesso, que você pode ir num cartório e pedir uma certidão e não pagar. A junta comercial ela tem essa estrutura também prevista em tabelamento de informações, etc. O legislador, ele organiza, né, as estruturas públicas e automaticamente ele cria o subsídio para ela, né, como é que ela vai se organizar, né, então cria as fontes de recursos. E a junta comercial, elas quase 100%, elas estão organizadas como autarquias. Então, na forma de autarquia, ela tem o seu poder de polícia, tem sua autonomia administrativa e os recursos não tornam ela dependente do Estado, porque ela depende dessas informações. Então, ao publicizar essa informação, ela também tem receita. Ao compartilhar essas informações, ela tem perda de receita. Porque, justamente, se a gente não controla o destino dessa informação, se um usuário abusa do acesso, vai ter menos consulta direcionada para uso particular ou uso privado. Porque alguém pode simplesmente, ao acessar publicamente essas informações, por via sistema contratual, até vender essas informações e desviar a finalidade. Então, por isso que a gente tem que manter um controle sobre isso e a gestão periódica sobre os instrumentos que compartilham os dados. Não só agora, por causa da LGPD, com receio de que ocorra algum desvio da finalidade e um titular apresente uma reclamação, como, por exemplo, o fiel cumprimento do acordado do contrato. Mas, Beatriz, como você relatou, a Defensoria é uma das poucas instituições que segue à risca isso. Porque o que a gente percebe realmente é muito comum na administração pública, Rodrigo, também, as pessoas não permanecem muito tempo nos setores, nos departamentos, né? Então, quando saem, levam histórico, ou então simplesmente entrega o acesso e pronto, e a gente não está sabendo disso. E a gente no passado viu muito isso, né? Fornecimento de senhas, e as pessoas eram desligadas do órgão e continuavam usando fora da instituição. Então hoje ocorre um certo rigor no fornecimento desse acesso, mas automaticamente, como a Beatriz mencionou aqui, a transferência de responsabilidade para um gestor institucional, que é ele que vai controlar os acessos. Porque até então a junta não tem capilaridade de saber tudo que está sendo feito com as informações que são acessadas. Aí um ponto que eu acabei não falando, que eu ia falar aqui sobre a anonimização, a gente levantou um processo de anonimização de dados na junta comercial e desistimos prontamente. Por quê? Primeiro, primeira regra, a junta tem que tornar público o dado, mas ela tem o dever de anonimizar algumas informações que são consideradas sensíveis. Assim, a lei não obriga, ela diz preferencialmente, né? E estudávamos então uma forma de assegurar a criptografia dos dados, e a criptografia, para quem não conhece, ela simplesmente vai criar o obstáculo de leitura imediata. Mas se você tiver uma chave de acesso, você vai organizar o arquivo e ter acesso. Então nós
ao percebermos que por um dever de compartilhamento dos dados, teríamos que entregar a chave para cada uma das entidades, fala assim, de que adianta então criptografar essa informação, investir nisso. Então fala assim, vamos manter do jeito que está, e a minha luta agora é tentar trazer para os próximos anos um caráter mais interoperável, ou seja, que os órgãos e repartições consigam identificar rapidamente os dados e consigam utilizar isso num sistema de inteligência de dados melhor. E isso tornaria a administração pública mais eficiente, porque a administração pública tem sempre retrabalhos. Ela coleta um dado aqui e precisa selecionar quais informações necessita. Num caráter interoperável, ela já iria na chave certa da informação e por o endereçamento, o acesso, só que isso exigiria um controle maior de TI, um controle maior de responsabilidade, e a administração pública tem que investir um pouco nisso. Quando se fala de governança de dados, a gente tem que imaginar que essa governança ela tem que ser transcendental, não pode ser só de um único órgão, de uma única instituição. Toda a administração pública tem que ter essa visão sistêmica, e inclusive interagir nas esferas federal, estadual e municipal, porque hoje nós falamos sobre sistemas integrados, né? É possível que você, ao abrir uma empresa, escolha justamente fazer pelo GovBR, né? E o GovBR vai direcionar. Então, a ideia de acesso único para facilitar o cidadão tem sido uma tendência. Então, os órgãos estaduais ficam hospedados num portal único do Estado, os órgãos municipais hospedados num portal único do Estado. Então, eles criam plataformas homogêneas, para que o cidadão ele não sinta dificuldade de essa informação não posso dar, procure outro balcão. O que acontecia no ambiente físico não pode acontecer no ambiente virtual. Você acessa o poder público e ali você tem que ser atendido de todas as formas. É óbvio que algumas instituições têm a sua autonomia institucional, não precisam estar num portal governamental de acesso único, né? A Procuradoria, a Defensoria, o Poder Judiciário, o Ministério Público, mas a facilidade que é dada ao cidadão de, num único lugar, num portal, ele interagir com diversos órgãos e obter certidões únicas, isso traria justamente, definitivamente, um governo digital, só que para isso acho que muita estrada ainda tem que ser feita, né? Até eu estou lembrando aqui o que o Vitor, né, o DPO lá da Procuradoria, sempre fala, né? A gente tem que ter cuidado para a autonomia não significar o que muitas vezes acaba significando, que é uma autorização para não cumprir a regra. Né? Então, assim, é verdade o que você falou, existem, claro, os órgãos, principalmente os órgãos constitucionais autônomos, eles vão ter ali as suas peculiaridades, vão poder ter a sua iniciativa, a sua autonomia, né, autônomos, criação das próprias regras, mas o desejável é que, embora eventualmente não sejam hospedados no mesmo guarda-chuva, sejam no mínimo interoperáveis, né? Tem alguma espécie de comunicação, ou pelo menos que sigam alguns princípios mais ou menos iguais, para não acontecer essa, né, procissão de balcões pelo usuário de serviço público. Gente, eu acho que é isso. Queria tirar uma foto aqui. Vamos lá, Bia. Já foi. Queria entregar aqui o certificado para a Bia. Bia, muito obrigado. William, estou aqui entregando também em nome da Estela. Obrigado. O certificado. Obrigado. Gente, é isso. Mais uma vez queria agradecer aqui a presença de vocês, a presença de quem acompanha na internet, agradecer a Estela Aranha, nossa presidente, agradecer a todos os membros da nossa comissão, que, como ressaltou, o William tem um trabalho fabuloso, né? Se não a mais atuante, é certamente uma das comissões mais atuantes no Brasil em proteção de dados, como bem destacou o William, em várias questões importantes no STF. A comissão participa, né, por meio de seus membros. A Lúcia, por exemplo, é um grande exemplo, uma membro da nossa comissão que é bastante atuante. Então, deixar aqui um agradecimento em nome, né, para todos da comissão, para a Estela, para a OAB, por sediar o evento, para os nossos palestrantes e principalmente para vocês que estão aí e acompanhando a gente. Gente, obrigado, um bom dia. Obrigado a vocês. Até a próxima.